Olá, boa noite, tudo bem? Hoje são 20 de outubro de 2020, eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre transtorno de personalidade histriônica. Deixa só eu colocar o comentário fixado aqui para que a gente possa seguir adiante. Histriônica. Maravilha. Pronto. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse transtorno de personalidade, que é, sem dúvida, um tema interessantíssimo para a compreensão de aspectos da saúde mental tão interessantes para a gente, né? Eu estou fazendo essa série de lives a respeito de saúde mental. Comecei falando sobre os transtornos de personalidade, tá? E hoje a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade histriônica. Como eu gosto da origem das palavras, é interessante eu começar explicando a origem da palavra histriônica. É interessante para a gente saber que histrião era, como era chamado, o bobo da corte, o comediante, o chamado também de bufão dos teatros de Roma. Em Roma antiga, nós tínhamos esses comediantes que eram responsáveis por levar humor para as pessoas. O nome deles era histriões, e daí vem o transtorno de personalidade histriônica. Interessante porque isso ajuda a gente a compreender o fato de que muitas vezes essas pessoas que têm esse transtorno de personalidade têm comportamentos excêntricos em termos de vestimentas, tá? Então a aparência física muitas vezes é um grande demarcador dessa circunstância. Boa noite para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem essa live para pessoas que possivelmente possam se interessar, tá? Como eu tenho feito, vou tentar novamente disponibilizar essa live no YouTube. Algumas pessoas, inclusive, me pediram pelo fato de não conseguirem acompanhar no horário em que eu estou falando, mas às vezes eu dependo da tecnologia, né? Como já aconteceu, eu não consegui, certa feita, fazer isso. Fernanda Moura, seja bem-vinda, Fernanda. Vamos, então, seguir, né, falando um pouquinho sobre a personalidade histriônica. Então, como eu estava dizendo, a palavra histriônica vem de histrião, que é o comediante, né, do teatro romano. Né, seria o bufão, uma espécie de bobo da corte, que tem trejeitos excêntricos e engraçados para chamar a atenção para si. E daí vem a principal característica do transtorno de personalidade histriônica, que é o fato de que são pessoas, muitas vezes, que gostam de ser dramáticas, pessoas que muitas vezes têm uma afeição um tanto quanto exagerada na expressividade emocional, né? Essa perspectiva é interessante para a gente perceber que não é tão incomum a gente ver pessoas assim, tá? Mas é óbvio que isso não quer dizer que a pessoa tenha esse transtorno. Aí eu gosto de fazer uma comparação interessante, tá? Na época de Freud, lá no final do século XIX, começo do século XX, ele categorizava como histeria
alguns comportamentos que nós hoje dividimos em três categorias. O que era chamado de histeria na época de Freud, hoje nós temos três perspectivas, três visões diferentes, três grandes categorias que teria a ver com esse perfil. Quais são essas três grandes características? Quando a pessoa tem uma tendência a corporificar, a somatizar o problema emocional, o transtorno emocional, a gente vai dizer que é uma histeria conversiva. Hoje, a gente não usaria o termo histeria, a gente usa o termo transtorno conversivo, tá? É uma somatização, a gente leva para o corpo uma questão emocional. Um grande exemplo, a chamada pseudociese, que é a gravidez psicológica. A gravidez psicológica é um exemplo ótimo para a gente perceber que às vezes a gente torna real no nosso corpo um aspecto emocional. Não tem gravidez nenhuma ali, senão na mente daquela pessoa. E aí, por conta da sua questão afetiva, da sua questão emocional, o corpo reage de modo a acolher aquele sintoma emocional como se fosse algo real. Então, ela realmente incha, tem aquela gravidez, aquela barriguinha de grávida, nitidamente. Hoje, cada vez é menos comum a gente ver uma gravidez conversiva. Por quê? Porque os exames são imediatos. A gente compra em qualquer farmácia um exame para detectar uma gravidez e pode marcar de forma rápida um exame de imagem e perceber que, na verdade, não há nenhum bebê ali, nenhum embrião colado na parede daquele útero. Então, por isso, hoje é mais difícil acontecer. Mas na época de Freud, era extremamente comum. Né? Aí Freud tem casos inúmeros sobre situações conversivas, como, por exemplo, uma paralisia conversiva. As pernas funcionam normalmente, em termos fisiológicos, mas a pessoa não consegue caminhar. Então, ali há uma paralisia psicológica, isso é a conversão, isso é um sintoma histérico, segundo esse olhar originário freudiano. Pois bem, tem um segundo tipo de histeria, que é a chamada dissociação histérica. É quando a pessoa, por exemplo, vai ter uma múltipla personalidade, ou quando a pessoa vai ter, por exemplo, uma amnésia dissociativa. Eu tive uma amiga que experimentou esse tipo de circunstância. Ela simplesmente apagou da mente as lembranças a respeito de um ex-namorado. E aí foi difícil para ela mostrar fotos onde ela estava do lado dele, abraçada com ele, e ela não sabia de quem se tratava. E não é um fingimento, é realmente uma amnésia. Só que é uma amnésia causada por uma dor emocional. Então é uma dissociação. Conversão é quando se manifesta no corpo. Dissociação é quando se manifesta na mente. Uma situação aprendida que é esquecida, uma situação vivenciada que é esquecida, ou uma característica de personalidade que passa a compor, a fazer parte de nós, sendo que aquilo ali não foi originariamente desenvolvida desde a nossa infância. Então, tudo isso é dissociação e é considerado também um tipo de histeria. Pois bem, o terceiro tipo de histeria é a histeria. Quando a gente fala a palavra histeria, geralmente a gente pensa na pessoa que é histérica como uma pessoa escandalosa, uma pessoa... Pois bem, é a histriônica, a chamada histeria histriônica. Pois aí eu fiz essa volta toda para chegar nesse ponto. Então, dos três tipos de histeria, o transtorno de personalidade histriônica é a histeria que afeta a personalidade de forma direta. Deu para entender? Ficou claro como é essa diferença? É interessante para a gente perceber que, na verdade, é um fenômeno emocional, é uma situação emocional que não é bem integrada na personalidade, e aí ela se manifesta. No caso da histeria histriônica, tem a ver com o drama familiar, com as novelas
dos relacionamentos familiares, como dizem os autores franceses, né? São as novelas afetivas que nós vivemos desde a infância, que vão determinar a construção da nossa personalidade nessa sede por atenção, nessa fome de afeto que leva ao comportamento da personalidade histriônica. Essa é uma das grandes explicações da construção da personalidade. Foi feita a pergunta se é algo reversível. Sim, é algo reversível, né? Em todos os tipos de histeria, a gente pode, através do diálogo, através do que, na época de Freud, uma das pacientes de Joseph Breuer, que foi uma espécie de tutor de Freud, ele atendeu uma jovem que ele deu o pseudônimo de Ana O. Ele falava da talking cure, a cura pela fala. E daí surgiu a psicanálise, né? Daí surgiu o tratamento psicanalítico, através da cura pela fala. Então, a forma de simbolizar esse conflito através do verbal, em vez de que seja necessário que o corpo simbolize, ou que a mente simbolize através de uma dissociação ou de uma construção de personalidade afetivamente carente, como é o caso da personalidade histriônica. Então, fiz essa volta para chegar nesse ponto aí, para a gente entender uma das formas de compreensão da personalidade histriônica. Qual é a grande característica do transtorno de personalidade histriônica? Um padrão emocional extremamente excessivo em termos de descrição emocional das coisas. Existe uma emocionalidade excessiva. É uma pessoa geralmente impressionista. Ela traz uma carga afetiva muito forte nas suas descrições, no que ela vive. Por isso eu disse que ela é dramática, às vezes mesmo teatral, para poder explicar o que está vivendo, né? E aí ela tem uma necessidade muito grande de chamar a atenção, de ser o centro das atenções. Isso é algo muito forte, tá? O desejo de ser o centro das atenções. A gente vai ver que é muito comum a procura por aprovação, uma procura por uma confirmação, né? A pessoa precisa se sentir aceita, confirmada, garantida no que ela escolhe ali o tempo inteiro, ou seja, uma dependência muito grande do outro, e muito frequentemente ela tem um comportamento inapropriadamente sedutor. É muito frequente que essa pessoa, mesmo em situações onde não haja intenção de estabelecer uma relação afetiva. Boa noite para quem está chegando, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhar esse conteúdo para outras pessoas que podem ser interessadas e beneficiadas por isso, tá? Mas, como eu disse, muitas vezes a pessoa não tem um interesse genuíno de ter uma relação com as outras pessoas, mas ela tem um comportamento inapropriadamente sedutor. Muito comum, eu como professor, eu vejo muito isso nas salas de aulas dos cursos universitários que eu leciono, em especial cursos de psicologia e de pedagogia, assim como nas aulas de pós-graduação. Eu brinco muito com os alunos e tento criar um clima amistoso, jovial, afável, uma situação legal para a gente ter um ambiente de aprendizado bom, prazeroso, porque obviamente que a gente aprende melhor quando tem prazer, quando a gente gosta do que a gente está vivendo ali naquele instante. Então, muitas vezes eu brinco com os alunos que se manifestam de maneira mais espontânea, e eu brinco dizendo, são os histriônicos, geralmente são nesse perfil realmente, né? É muito comum a gente ver a pessoa se vestir de uma maneira sedutora. Os homens, eles tendem a mostrar sua masculinidade na sua forma de vestir, sua virilidade, de forma a mostrar que estão, muitas vezes, disponíveis, amorosamente falando. E as mulheres, às vezes, elas têm um comportamento da vestimenta como as peruas, como a gente fala, né? Se veste como uma perua. Ela se mostra, ela está querendo sempre ser admirada. E, às vezes, inclusive, se utilizam de padrões que são um pouco distantes
do que está posto na moda vigente. Apesar de que é muito frequente de que essas pessoas com transtorno de personalidade histriônica queiram se sentir dentro da moda, queiram se sentir bem adequadas. Eu vou falar mais à frente esse desejo de adequação, que é uma coisa muito comum. É importante que esse padrão de comportamento se inicie no início da vida adulta. Isso também é uma característica do transtorno, tá? Muitas vezes esses indivíduos são pessoas vívidas, são pessoas dramáticas, muitas vezes são bons amigos no sentido pontual ali do relacionamento, porque é muito incomum que a gente consiga desenvolver uma relação de intimidade, de profundidade na relação com essas pessoas, tá? Então, muitas vezes eles são engraçados, animados, frequentemente são flertadores, tá? E eles alternam, às vezes, o seu comportamento entusiástico para um comportamento pessimista. Por quê? Porque muitas vezes eles não conseguem alcançar o seu desejo de serem o centro das atenções e, por conta disso, acabam tendo dificuldade com o fato de que eles não estão sendo ali realmente o centro das atenções. E aí eles se frustram e deprimem. Muito comum que essas pessoas procurem ajuda para cuidar de uma depressão oriunda dessa frustração. É muito frequente que elas tenham uma baixa tolerância à frustração. E aí, por conta disso, né, por conta da baixa tolerância à frustração, a tendência a ter um comportamento depressivo é algo que se repete constantemente. Muitas vezes eles são, como eu disse, provocativos sexualmente, o que faz com que as pessoas se afastem, porque volta e meia as pessoas têm medo de andar com essas pessoas pelo fato de que meu parceiro ou minha parceira pode vir a se interessar por ele ou por ela, ou, quiçá, ele ou ela pode vir a se interessar por meu parceiro ou minha parceira. Então, com isso, há uma sistemática evitação do comportamento, né, de estar junto ali daquela pessoa, justamente porque temos, muitas vezes, receio de que isso se manifeste de uma forma a levar a pessoa a criar vínculos que não existem. Por quê? Porque um dos traços também muito comuns é que a pessoa com transtorno de personalidade histriônica tem frequentemente a ideia de que são íntimas. Aí uma dica interessante, eu estou vendo que tem alguns psicólogos, né, participando da live, então uma dica interessante para quem já foi meu aluno ou quem me conhece como colega de profissão. O histriônico geralmente chega na primeira consulta e já te chama por um apelido, imaginando que tem algum nível de intimidade com você. Aí é comum eu ouvir muito Dani. Dani! Gente, eu não gosto desse apelido. Eu prefiro ser chamado de Dan, né? E aí a pessoa já chega me chamando de Dani. Por que Dani eu não gosto? Porque minha irmã também é Daniela, né? E acaba que as pessoas tendem a chamar mais ela de Dani. Apesar que na família as pessoas também chamam ela de Dan. E aí acaba ficando uma situação tanto quanto desconfortável. Até porque no começo do iniciozinho do processo terapêutico, a gente ainda está tentando criar um vínculo terapêutico, criar uma relação terapêutica, já chegar barrando a pessoa dizendo, não me chame de Dani, não. Aí, por enquanto, eu vou deixando e lá mais adiante eu acabo fazendo a pontuação, porque realmente eu não me sinto à vontade, né, com esse apelido. Mas só um exemplo para a gente perceber como eles muitas vezes fantasiam uma relação de intimidade onde não existe. Isso é muito comum. Acabou de conhecer e já está tratando como melhores amigos e confia de forma como se fosse um irmão. E muito comum a pessoa, inclusive, passar vergonha em situações sociais. Como assim? Um histriônico, quando ele te encontra na rua, e aí faz aquele escândalo e abraça e beija o meu amigo, como se fosse o melhor amigo do mundo. E aí realmente é uma situação que muitas vezes traz um choque para quem não está acostumado com esse tipo de circunstância. Então, sim,
Pode acontecer, né? Ó, a dona do apelido aí falando, né? Comentando. Pois bem, então a gente vai ver o quê? Que muito comum é essa pessoa também ser uma pessoa extremamente impressionável. Ela geralmente é alguém muito sugestionável, que pode, inclusive, ser alvo de pessoas mal intencionadas. Por quê? Porque a pessoa com transtorno de personalidade histriônica são facilmente sugestionáveis. Então, muito comum que pessoas se aproveitem disso, inclusive para manter uma relação de dependência. Então, é algo para se preocupar, né? Pois bem, entre as principais características da personalidade estão o fato de que muito frequentemente são pessoas egocêntricas, tá? Ou seja, elas têm dificuldade de exercer a empatia, então mantêm um comportamento egocêntrico, quase adolescente, né? Muito imaturo em diversos aspectos, tá? São pessoas que muitas vezes têm uma certa desorganização egóica, certo? Eles têm aquela dificuldade tamanha de se reconhecerem como indivíduos, de terem uma boa autoestima, que eles se preocupam mais com o que o outro pensa deles do que com o que eles mesmos pensam a respeito deles. É aquela história, a gente se conhece tão pouco, que a gente se importa muito mais com o que a gente impressiona o outro do que com o que realmente o outro, ou com que realmente o que a gente é de verdade. Né? Então a gente está tão preocupado com a opinião do outro que se descola daquilo que a gente é. E aí fica aprisionado a esse tipo de situação. Daniela Dani, né, Gabriela? Exatamente. Pois é, ela aí. Então, muito frequentemente são pessoas autoindulgentes. Quer dizer o que é isso? Eles desculpam a si mesmos e os seus equívocos com uma facilidade enorme. Mas com relação ao comportamento dos outros, não é tão simples assim, né? Então tem uma tendência forte a ter autoindulgência, tá? E outra coisa também, eles querem ser admirados. O tempo inteiro gostam da ideia de serem admirados pelos outros. E isso leva a um comportamento muito persistente e muitas vezes se tornam pessoas manipulativas nos relacionamentos, tá? Muito frequentemente elas manipulam os outros para suprirem suas próprias necessidades. Aí com isso a gente vai ver que é frequente ato de exibicionismo. Tá? A gente de vez em quando vê na mídia uma pessoa que fez um ato de exibicionismo, tirou a roupa, fez uma coisa. Muito comumente se trata de pessoas com transtorno de personalidade histriônica. Esse exibicionismo, essa necessidade de aparecer, é frequentemente vinculado a esse tipo de situação. É claro que é do humano e eu não estou aqui querendo patologizar a vida humana, né? Algumas pessoas fazem isso sem serem histriônicas. Isso é importante também colocar, para a gente também não sair por aí levantando a bandeira de que é doente, tem problema. Não, não necessariamente. Às vezes é só uma pessoa que teve uma situação pontual específica que fez aquele comportamento por uma função, por um motivo específico, tá? Então, não necessariamente é sempre, mas é muito comum acontecer isso. Então, a gente vai ver o quê? Que existe uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, e aí as estatísticas muitas vezes são um tanto quanto incompatíveis, tá? É importante falar isso. Algumas estatísticas vão falar entre 2% e 3% da população tendo transtorno de personalidade histriônica, e outras estatísticas vão falar de menos de 2%. As estatísticas mais recentes têm falado sobre menos de 2%. Para falar mais exatamente, 1,84% da população. Essa é uma estatística que tem sido repetida nos últimos anos, de que são poucas pessoas. Mas no contexto clínico, ou seja, no contexto ambulatorial, hospitalar, isso tem sido visto com mais frequência. Até porque os profissionais têm prestado mais atenção nesse tipo de circunstância. Por quê? Porque essas pessoas tendem a buscar muita ajuda, elas querem ser o centro da atenção, como eu falei no começo, e aí, obviamente, que na situação clínica em que o médico está atendendo, o psicólogo está atendendo, é muito comum que essa pessoa busque ajuda.
essa pessoa vai buscar ajuda mais frequentemente. E aí, justamente por conta disso, a gente vai perceber que é mais visto no contexto clínico. Então, em um CAPS, por exemplo, como eu trabalho em um CAPS, eu gosto de dar esse tipo de exemplo. A gente vai ver algumas pessoas que têm, dentre outros transtornos, a personalidade histriônica, que é essa necessidade de ser vista, essa necessidade de ser notada. E isso fica muito claro em comportamentos, às vezes, extravagantes de propósito, para serem centro da atenção. Então, isso pode acontecer, sim. Ok? Então, em contextos ambulatoriais, em contextos de internação, essa estatística sobe para algo em torno de 10 a 15% dos atendidos nesses ambientes. Olha como é mais alta, né? A prevalência dessa circunstância. É bem mais significativa em termos estatísticos, para a gente pensar. Então, a gente vai ver também que existem inúmeros estudos mostrando que a prevalência é semelhante em ambos os sexos, mas muito constantemente isso é mais diagnosticado no sexo feminino. Talvez aí já é uma hipótese minha, tá? É preciso testar essa hipótese para ter alguma validade científica, mas eu acho que tem um conteúdo machista aí, tá? Quando a gente pensa em termos histérica, geralmente a gente pensa no feminino, a gente pensa na mulher, né? Pois bem, é preciso a gente tomar muito cuidado com isso, porque as estatísticas mostram que a prevalência é similar tanto no sexo masculino quanto feminino, apesar de ser mais diagnosticado em mulheres, talvez, como eu disse, por questões aí culturais que precisam ser revistas, tá? Outra possibilidade, outra hipótese que é aventada na literatura é o fato de que quando a mulher mostra sua feminilidade para seduzir, isso escancara, isso choca às vezes, e o homem, isso é muito mais aceito, isso é muito mais bem quisto, mais bem visto, isso é muito mais assinado embaixo, e aí a gente não acha que aquilo ali é um problema de personalidade, um transtorno de personalidade. Então pode ser isso também. E alguns autores vão mais além e vão dizer que quando o homem mostra a sua masculinidade, muitas vezes isso vem com um teor de agressividade, o que faz confundir o transtorno com o transtorno de personalidade antissocial, por exemplo. Inclusive, alguns autores vão falar que o transtorno de personalidade histriônica é o oposto do transtorno de personalidade antissocial. Enquanto o antissocial é extremamente racional, o histriônico é extremamente emocional. E aí vai se dizer que culturalmente, obviamente que isso é totalmente questionável, mas é interessante perceber essa hipótese, que culturalmente a emocionalidade é mais vinculada ao feminino do que ao masculino, e a racionalidade é mais vinculada ao masculino do que ao feminino. Óbvio, como eu disse, que isso é perfeitamente questionável e culturalmente construído, tá? Mas, sem dúvida, traz inúmeras reflexões para a gente pensar em termos culturais a respeito disso. Tá? Então, muitas vezes, o homem ele mostra suas habilidades físicas, sua masculinidade, enquanto que as mulheres tendem a exaltar sua sensualidade, sua feminilidade, segundo muitos autores. Então, outra coisa também vai dizer com relação à tentativa de explicar isso, da diferença dos homens para as mulheres, é que muito frequentemente os homens tendem a ser diagnosticados com transtorno de personalidade narcisista, que é um transtorno que eu vou falar mais adiante, né, para poder a gente perceber bem demarcadamente a diferença, mas já já eu volto para falar dele com relação ao diagnóstico diferencial. Tá? Então, continuando nessa lógica, a gente vai perceber que a grande característica é que a pessoa não tem a capacidade de convivência, né? Normalmente ela não consegue, ela tem geralmente uma dificuldade de convivência e tem uma dificuldade de alcançar sucesso profissional por conta do seu baixo índice de sucesso social. Tá? Por que baixo índice de sucesso social? Ela está o tempo inteiro sexualizando circunstâncias relacionais e o tempo inteiro tentando seduzir. Isso dificulta a situação de relação. Muito comum também, alguns autores vão falar isso, são pessoas que têm dificuldade de manter relações de intimidade,
até porque existe uma certa propensão à promiscuidade e à infidelidade. Porque o tempo inteiro sendo seduzido, obviamente que o sedutor, melhor dizendo, obviamente leva ela a ser o tempo inteiro seduzido. A ele ou a ela a ser seduzido com frequência. Então, por conta disso, há uma maior probabilidade de um comportamento de infidelidade, né, e de promiscuidade. Então, isso também é interessante para a gente pensar. Né? São pessoas que geralmente têm bons dotes sociais em um círculo restrito de pessoas. Então, não são vários círculos, ela não tem grandes conexões, até porque geralmente as relações são superficiais, não conseguem aprofundar. Elas querem o tempo inteiro ser o centro das atenções, então isso gera uma atitude de competitividade com muitas pessoas, em geral do mesmo gênero, né? É mais comum que aconteça com pessoas do mesmo gênero, apesar de que isso pode acontecer com pessoas de outro gênero também. É muito frequente que elas tenham dificuldade de lidar com perdas e com fracasso, né? A questão da baixa tolerância à frustração que eu falei agora há pouco. É muito comum que eles comecem bem relacionamentos, mas hesitam quando o relacionamento mostra alguma possibilidade de aprofundamento, tá? É importante também perceber que existe uma dificuldade de manter a durabilidade dos relacionamentos, não é algo muito frequente de acontecer, não são relacionamentos duráveis. São pessoas que alternam idealização e desvalorização. Por quê? Porque se não me coloca como centro das atenções, eu desvalorizo. Se me elogia e reconhece a minha beleza, o meu empreendimento, o meu desempenho, então eu idealizo. Então isso também acontece, né? E aí por isso tende a ter essa dificuldade. Mas quando tem a frustração do relacionamento, deprime. Tem uma tendência melancólica, tá? Muito comum que desenvolvam comportamentos mitomaníacos, ou seja, mentira compulsiva. Aquele comportamento de mentir compulsivamente porque quer ser o centro da atenção. E aí, para isso, mente para obter a satisfação, o reforçamento, a gratificação imediata que ela necessita, que ela julga necessitar. Então, a gente vê que existe esse comportamento exibicionista, muito frequentemente, busca por apoio, por aprovação, por admiração, uma dramatização excessiva, uma sensibilidade excessiva à crítica, né, a desaprovação. Existe muito comumente um orgulho da própria personalidade, tá? Uma relutância em mudar. Isso também acontece, eu vejo isso na clínica. Atendendo pessoas com esse padrão de personalidade, a gente vai perceber o quê? Que são pessoas que têm dificuldade em mudanças. Então, o processo terapêutico, muitas vezes, ele quer o quê? Ele quer que o terapeuta seja um espectador do que ele faz. E não alguém que vá pontuar uma mudança e uma transformação. Isso é bem comum acontecer, tá? Muito frequente isso acontece. Ele quer ser visto, quer ali uma situação. Ele não quer um terapeuta, ele quer um voyeur. Quer alguém para observá-lo. Quer um escopofílico, alguém que tem a escopofilia, essa compulsão por observar a vida alheia. Então, ele quer ser visto. Por isso, é um exibicionista na prática clínica ali. Ele quer ser visto o tempo inteiro. Então, inclusive, às vezes, mente para poder receber a aprovação do terapeuta, no processo terapêutico. Isso também pode acontecer. Tá? É muito comum a gente perceber o que essa relutância em mudar que vai levar justamente a uma percepção de que qualquer tentativa de mudança é uma ameaça para ela. Porque ela tem o orgulho de ser quem é, então essa pessoa geralmente vai ter, na possibilidade de mudança, uma ameaça. Esse comportamento inapropriadamente sedutor, muito comum que tenha sintomas somatoformes, olha o que eu falei agora há pouco sobre conversão, né? As conversões, os transtornos conversivos são frequentes nesse padrão de personalidade, tá? É muito comum a pessoa viver uma angústia provocada pela alternância da crença nas suas próprias mentiras insustentáveis. Às vezes ela cria um enredo de mentiras tão grandes para poder
ser admirado, ser benquisto, ser bem visto, ser notado, que acaba trazendo aí uma angústia em sustentar essa mentira. Isso é bem comum acontecer. Há uma rápida variação de estados emocionais, tá? Que parecem, inclusive, ter frequentemente uma superficialidade demasiada, justamente por isso. Por quê? Porque muitas vezes essa expressividade emocional é exagerada. Aí a gente acha que é superficial, tá? Tem uma dificuldade de relação a relacionamentos, tendendo, melhor dizendo, a crer que os relacionamentos são mais íntimos do que eles são, muitas vezes se envolvem em situação de difamar pessoas que julga competirem em serem o centro das atenções. Isso é bem frequente, tá? Às vezes vão difamar cônjuges de pessoas próximas, os parceiros e parceiras dos amigos, eles difamam justamente porque acreditam que são competidores em potencial e aí criam hábitos de difamar essas pessoas. A causa é desconhecida, tá? A gente não tem ainda dentro da ciência psicopatológica, dentro da psicologia, da psiquiatria, uma causa exata a respeito disso, mas existem alguns indícios para questões culturais e para questões genéticas, tá? Eventos da infância, como, por exemplo, mortes, doenças de familiares próximos, situações de ansiedade constante, divórcio dos pais ou das pessoas, dos cuidadores, né? Problemas de relacionamento vivido na infância, muitas vezes tem influência no surgimento desse transtorno, é muito frequente que isso aconteça, tá? E também fatores genéticos estão envolvidos, porque poucas pesquisas foram realizadas a esse respeito, tá? Mas ainda assim a gente percebe que existem possíveis fontes biológicas envolvidas nisso aí, porque são mais frequentes dentro de uma família. Dentro de uma mesma família, a gente vai encontrar pessoas com esse tipo de transtorno mais frequentemente. Então, há uma dúvida aí se é por conta da cultura familiar ou se é por conta de questões genéticas envolvidas, né? Questões biológicas no sentido genético. As teorias psicodinâmicas, em especial a psicanálise, né, tendem a trazer uma perspectiva aí com relação a atitudes autoritárias das figuras parentais ou atitudes distantes dessas figuras, principalmente da mãe, tá? Ou de ambos os pais, é bom também dizer, mas eles falam que geralmente é da mãe. E aí vão dizer que muito frequentemente também o amor é baseado em expectativas de que a criança jamais conseguirá alcançar. Então, exigências demasiadas com relação a essas crianças podem gerar um impacto muito profundo na personalidade e surgir como um fenômeno eliciador do início desse tipo de transtorno. Tá? É importante também perceber o quê? Que esses traços dessa personalidade são inflexíveis, são pessoas que são tidas como inadequadas, como muitas vezes desinibidas, e muito frequentemente têm comportamentos inapropriados de sedução. Tá? E é importante dizer, com relação ao tratamento, o medicamento é ineficaz. Não existe medicação para esse tipo de transtorno e por isso muito comumente nós vamos ver as pessoas sendo submetidas a tratamentos psicológicos, tá? Psicoterapias. A psicoterapia de primeira escolha, e aí eu estou falando embasado nos estudos do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico para Transtornos. Deu uma travada aqui, mas voltou, né? Mas eu estava falando que, segundo a APA, no caso a Associação Psiquiátrica Americana, e o seu DSM-5, o tratamento de primeira escolha é a psicoterapia psicodinâmica. E aí tem vários tipos de psicoterapia psicodinâmica. São as que acreditam em inconsciente e que enfatizam na relação terapêutica do cliente com o terapeuta. Então, nessa perspectiva,
que é que o DSM-5 coloca, que são esses tipos de tratamentos de primeira escolha, apesar de que também temos, por exemplo, a terapia do esquema como uma possibilidade terapêutica muito interessante. A gente vai perceber o quê? Que esse padrão predominante de comportamento é um padrão emocionalmente excessivo, né? A pessoa geralmente tem uma expressividade emocional muito grande, uma busca por atenção que começa na idade adulta, né? E muitas vezes leva a uma dificuldade de relacionamento, que a CID-10, no caso, a Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde, categoriza com o código F60.4, colocando que tem as características da dramatização, teatralidade, expressividade exagerada das emoções, sugestionabilidade. São pessoas superficiais afetivamente, instáveis afetivamente, que buscam continuamente excitação e atividades clínicas, onde o paciente vai ser centro das atenções, uma busca contínua de sedução inapropriada, busca por vários parceiros simultâneos, desprezo por diagnóstico. Isso também eu vejo muito isso na clínica. Quando a gente atende um histriônico, ele vai ter dificuldade justamente em relação a isso da questão do diagnóstico, né? Um desprezo por isso, uma crítica e muitas vezes crítica a sugestões que recebe, e sugestões que não coincidam com o seu comportamento. Uma ênfase muito grande, uma preocupação muito excessiva com a aparência física, isso leva inclusive a muitos gastos para se sentirem adequados, para se sentirem na moda. Às vezes gastam muito do seu orçamento, e aí isso pode ser um grande problema, tá? Muitas vezes são pessoas que se insinuam e acabam se tornando receptivas à situação de assédio, uma atitude de inconformismo com relação a término de relacionamentos, tá? Pode ser submetida a vários tipos de psicoterapia, mas como eu disse, a psicoterapia de ordem psicodinâmica tem estatisticamente uma relevância interessante. A terapia cognitiva comportamental também pode ser usada, em especial com relação à terapia do esquema, tá? Porque, como eu estava falando, vai focar em quê? Autodesenvolvimento, fazer com que a pessoa resolva seus conflitos, a resolução dos conflitos, o avanço das suas linhas de desenvolvimento inibidas, tá? Pode ser beneficiada também em terapia de grupo. Muito frequentemente, o contato com o outro vai ajudar a exercitar a questão da empatia, que é um ponto importante para ser colocado aí, né? Que muitas vezes a pessoa tem dificuldade com relação a isso. Ela vai ser convidada a rever sua expressividade emocional para não ser tão dramático, tão insinuante, tão permissivo nas relações, tá? É importante também perceber aí que essa superficialidade pode ser um dificultador do processo terapêutico, porque quando você visa a ter um aprofundamento maior, né, no processo terapêutico, a pessoa foge da terapia. Um dado que também é interessantíssimo estatisticamente, a frigidez sexual. É muito comum que a pessoa com esse padrão de comportamento tenha o que nós chamamos de anorgasmia. O que é a anorgasmia? A dificuldade de atingir o orgasmo. Olha que interessante isso aí, né? Quem aqui já assistiu aquele filme Ninfomaníaca vai perceber algumas características desse transtorno na personagem principal, né, do filme. Dos filmes, na verdade, são dois, né? Então, é interessante a gente perceber que ela meio que goza, metaforicamente, na atenção que ela busca do outro. Ela quer ser o centro das atenções, ela quer ser vista. Então, existe toda uma performance sexual no ato sexual em si, só que ela própria não consegue alcançar o orgasmo. É interessante isso, né? Isso acontecer, e isso é mais comum em mulheres do que em homens, tá? Isso é mais frequente. O ato sexual muitas vezes é algo corriqueiro e inconsequente, e muitas vezes a pessoa está mais focada no desempenho teatral da coisa do que
na sensação em si e acaba nem aproveitando a própria relação sexual porque está muito mais preocupada em ser admirada e desejada pelo outro. É muito comum que a pessoa com esse tipo de transtorno tenha um traço que é chamado erotopata, ou a erotopatia, que é essa patologia em termos eróticos, né? Essa dificuldade aí por conta do fato de que é uma pessoa praticante de certa, como dizem os anais da psicopatologia, praticantes de uma permissividade sexual exagerada e uma vulgaridade patológica, gerando nelas uma contradição mental, né? E aí é interessante porque se a gente parar para fazer um olhar psicodinâmico sobre isso, a gente vai perceber que esse conflito atinge diretamente sua ferida narcísica, né? Ela, ao mesmo tempo que ela quer ser admirada e bem vista, ela não goza, no sentido aí de que ela não aproveita a situação, porque ela está tão preocupada com o olhar do outro que ela não consegue experimentar em si verdadeiramente o prazer genuíno. É interessante a gente perceber isso, né? Geralmente são pessoas manipuladoras. Deixa eu ver o que mais é importante colocar a respeito desse padrão de comportamento. Muitas vezes, ao contrário dos outros transtornos de personalidade, os histriônicos procuram mais facilmente tratamento, até porque, como eu disse, são pessoas que são muito frequentemente encontradas no contexto clínico, porque querem ser o centro da atenção, querem ser notadas. E aí a situação clínica, a situação profissional, é um momento em que ela é notada, em que ela é vista, né? E por conta disso ela está ali no foco da atenção. Aí é muito comum a gente ver que, nesse caso aí, elas exageram seus sintomas, elas gostam de contar suas necessidades, porque elas querem ter um espectador, elas muitas vezes gostam de exagerar, exacerbar nos problemas que contam, tá? E apreciam essa atenção provocada e gostam de ser observados e examinados pelos médicos e psicólogos. O terapeuta muitas vezes vai ter que tomar muito cuidado para não se permitir ser uma tela branca para as projeções do paciente, porque muitas vezes é isso que ela quer, né? Ela quer poder projetar no terapeuta inadvertidamente e o terapeuta precisa aprender a se esquivar para poder a relação ser realmente terapêutica e não apenas uma situação de voyeurismo clínico, né? Se a gente pode falar desse jeito. Então, cabe aí, importante também, o terapeuta ter muita atenção aos comportamentos autodestrutivos e às ameaças de suicídio. Isso deve ser levado a sério. E por isso, eu falo sempre para meus alunos que, diante de um paciente histriônico, é importantíssimo fazer um contrato, fazer uma combinação, fazer um acordo para que antes do paciente levar realmente a cabo uma situação autolesiva, uma situação autodestrutiva, um comportamento suicida, por exemplo, que ele ligue, que ele procure, que ele busque o contato do profissional justamente para que ele tenha a possibilidade de dialogar a respeito do que ele está sentindo naquele instante. Ao terapeuta cabe que ele seja uma pessoa cética, uma pessoa racional e muito paciente, porque o processo é muito demorado, tá? Sempre estimulando o paciente a ser assim também, a também desenvolver essas qualidades. Tratando sempre as crenças irracionais, muitas vezes, que a pessoa traz, como crenças, como hipóteses, e não como verdades. Isso é importante também colocar, ok? Muitas vezes esse paciente tem uma baixa autoestima, precisa que o outro lhe confirme, então isso está apontando aí para uma baixa autoestima. Então trabalhar essa autoestima aí com certeza vai ser um foco importante no processo terapêutico, né? São pessoas emocionalmente carentes, que muitas vezes desenvolvem vínculos fictícios em termos afetivos, né? Em termos íntimos, com médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc. e tal. Então é preciso também que o terapeuta tenha isso em vista, desses vínculos fictícios que a pessoa traz, essa intimidade que às vezes não acontece. Frequentemente eles agendam consultas desnecessárias, tornando-se relutantes em iniciar e depois em encerrar o processo terapêutico, tá?
Isso também é interessante também colocar. Existe uma luta interna contra a estigmatização, porque ao mesmo tempo que ele quer ser socialmente aceito, ele percebe que as pessoas estigmatizam seu comportamento, tem nele um comportamento excêntrico, um comportamento um tanto quanto exagerado, como a gente diz na gíria, né? São pessoas que causam onde estão, que querem ser notadas, e por conta disso, isso gera uma estigmatização do comportamento. É muito frequente que isso gere sintomas secundários, como que eu falei, de simulação e mitomania, né? Essa compulsão mentirosa, a compulsão por mentir compulsoriamente, compulsivamente, melhor dizendo, né? Para atender uma certa necessidade de se mostrar normal. Isso é um ponto importante também. São pessoas que sentem necessidade de se sentir aceitos e adequados, ou seja, são pessoas que sentem necessidade de se sentirem normais. Então, concluindo as minhas falas, a gente vai ver que existe a necessidade de fazer uma diferenciação da personalidade narcisista, quando a gente fala em termos de diagnóstico diferencial, que qual é a grande diferença? O histriônico, ele quer ser enaltecido, ele quer ser admirado, mas muitas vezes ele quer ser notado só. E aí ele pode ser tido como esperto ou tolo, e ele não se importa com isso. Enquanto que o narcisista, ele quer ser apenas admirado e enaltecido. Ele não quer ser considerado tolo, extravagante ou qualquer coisa nesse sentido. Então essa é a grande diferença, tá? E a gente precisa realmente focar nisso. A grande diferença é essa. Ele não quer ser considerado tolo, nem excêntrico, nem extravagante, nem nada que pareça com isso. O borderline, né, que é o transtorno de personalidade limítrofe, tem algumas semelhanças também? Tem. Só que aí é que tá. O borderline, ele tende a se ver como uma pessoa má. Ele se analisa como uma pessoa má. E aí, nessa perspectiva, se vendo como uma pessoa má, ele tende a ter uma sensação emocional muito profunda, muito intensa. Só que o histriônico, ele não se vê como uma pessoa má. Isso é incompatível, inclusive, com o padrão de personalidade. Ele não se deprecia. Então não tem essa possibilidade. Apesar de que ambos têm aí uma baixa autoestima, tá? Outra característica também interessante é o transtorno de personalidade dependente. O dependente muitas vezes tem um comportamento tímido, inibido, enquanto que o histriônico frequentemente é alguém desinibido, é alguém extrovertido e muitas vezes tem comportamentos extravagantes que a gente não vai encontrar no dependente. Essa é a grande diferença, tá? Então é importantíssimo trabalhar a autoestima, como eu falei, né? Focar na autoestima, focar numa forma mais adaptativa para atrair a atenção dos outros, que não seja através de comportamentos extravagantes, nem sexualmente sedutores, tá? E, obviamente, que a possibilidade de aprofundar relações, gerar intimidade, saber lidar com intimidade. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Porque o histriônico, ele tem dificuldade de estabelecer relação de intimidade. Então, era isso, tá? Eram as grandes características do transtorno de personalidade histriônica. Como eu disse, né, são esses focos, né, muito fortemente colocados de uma expressividade emocional, muitas vezes exacerbada, esse comportamento sedutor, essa busca por ser o centro das atenções, essa ênfase na aparência física, tudo isso que gera muitas vezes sofrimento para a própria pessoa e para as pessoas que convivem com ela. Frequentemente levando essas pessoas a terem situações de vergonha, situações de inadequação social, que é bastante desafiador, né, para o relacionamento de quem convive com uma pessoa dessa, tem uma pessoa dessa na família, não é muito fácil, tá? Se tiverem dúvidas, entrem em contato. Esse vídeo ficará disponível no YouTube, então divulguem, vamos compartilhar isso, né? Esse tipo de informação, levar adiante informação sobre saúde mental, porque sem saúde mental não há saúde. É muito importante que a gente foque
né, na possibilidade de compreensão, de autoconhecimento, através da compreensão dos relacionamentos e, com certeza, esse tipo de live, esse tipo de palestra, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, ajuda a gente a se conhecer um pouquinho melhor, a perceber melhor nossos relacionamentos, nossas ênfases, e nos ajuda a aprofundar um pouquinho mais nas nossas relações familiares, laborais, etc. Então, que a gente partilhe esse tipo de informação, né, e consiga chegar a mais pessoas e trazer um pouquinho mais de saúde mental para as pessoas, de saúde emocional, de saúde relacional para as pessoas. Deixo aqui um grande abraço, agradeço a participação de vocês, a atenção de vocês e até a próxima, né? A gente vai novamente falar sobre o transtorno de personalidade até esgotar eles e aí a gente vai migrar para os outros transtornos mentais, falando um pouquinho mais sobre esses assuntos. Lembrando sempre que o foco é de promoção de saúde e não ênfase em transtorno. Aqui é apenas uma ponte para que a gente tenha a possibilidade de dialogar mais sobre saúde, promover relações saudáveis, promover pessoas saudáveis, porque esse é o objetivo realmente das nossas vidas. Grande abraço e até a próxima.